Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima segunda-feira para você. Iniciamos esta semana e nós queremos contar com a graça do Espírito Santo, com a força do Espírito Santo que nos toma o nosso coração. O evangelho deste dia se encontra em Lucas, no capítulo 18, dos versículos 35 a 43. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, no evangelho deste dia, nós precisamos pedir a sensibilidade do Espírito Santo, porque muitos são os pontos que nós devemos meditar diante deste evangelho no dia de hoje, que enriquece a nossa espiritualidade e que preenche a nossa alma. Quero partilhar alguns pontos deste evangelho com vocês hoje, no contexto, que Lucas nos traz desta palavra. Primeiramente, nós vemos, este cego que estava ali em Jericó, este cego que primeiramente estava à beira do caminho e pedindo esmolas. Irmãos, nós podemos nos colocar no lugar deste cego hoje, porque também muitas vezes nós nos encontramos assim, à beira do caminho, à beira do nosso caminho muitas vezes interior, nos esquecemos, nos colocamos muitas vezes nessa condição, como se nós estivéssemos esquecidos, e ficamos ali pedindo esmolas, que para nós pode ser muitas vezes esses momentos onde nós estamos talvez numa carência tão grande ou até mesmo num sofrimento tão grande, onde nós passamos muitas vezes pedindo esmolas, num sentido assim, pedindo atenção, pedindo afetos, pedindo recompensas, reivindicando algo. Nos encontramos muitas vezes assim. E hoje o Senhor ele quer restituir em nós a dignidade de filhos de Deus. Não importa o sofrimento que nós estejamos passando, a dificuldade que nós estejamos passando, Deus ele é por nós. E se Deus é por nós, ninguém é contra nós. Segundo ponto deste evangelho, este mendigo, ele ouviu, vai nos dizer a palavra, ele ouviu que a multidão estava passando e ele perguntou: olha, o que está acontecendo? Quem é que está passando por aí? E então as pessoas disseram a ele: é Jesus o Nazareno. Então veja, aquele cego, ele conseguiu ter esta sensibilidade na audição e conseguiu exprimir, pôr para fora e perguntar: olha, o que é que está acontecendo? Irmãos, também nós hoje precisamos pedir ao Senhor que nos dê essa audição sensível, para ouvir, para nos atentar e para a partir deste ouvir e nos atentar também clamar a Jesus, que foi o que este cego fez. Começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Irmãos, qual é a situação de cegueira que hoje nós estamos, em que nós precisamos também clamar ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Precisamos clamar. E ainda que as circunstâncias, as situações, as pessoas queiram nos calar, como fizeram com este cego, As pessoas diziam para ele: cala-se, E ele gritava ainda com mais força. Aquele que grita é aquele que tem necessidade de Deus. E muitas vezes, não fisicamente, mas interiormente, nós estamos assim, gritando
Deus, porque temos a necessidade dele. E diante deste evangelho hoje, nós somos convidados a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, sem desistir, sem desanimar, porque o Senhor virá em nosso socorro. Então Jesus, ele ouve o clamor deste homem e pede: traz esse homem aqui. E este homem, quando foi apresentado na presença de Jesus, Jesus perguntou a ele: o que queres que eu te faça? Veja, Jesus sabia o que ele precisava, mas Jesus perguntou. Para quê? Para que do coração daquele homem cego, de fato, ele pudesse exprimir a sua necessidade. Deus espera isso de nós, que nós também possamos exprimir a Ele, pôr para fora, dizer para Ele aquilo que nós temos necessidade. E o homem vai dizer: veja só, né, os detalhes deste evangelho no dia de hoje, neste contexto de São Lucas. Jesus vai dizer: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja de novo, que eu enxergue de novo. Por que de novo? Talvez um dia este homem já tenha enxergado. Talvez um dia este homem não era cego. Veja, irmãos, os detalhes que nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Porque também nós, muitas vezes, talvez antes nós não éramos cegos. E talvez hoje nós estejamos cegos. Para dizer o que para nós esta palavra hoje? Que nós precisamos voltar o nosso olhar para o interior do nosso coração e ver o que é que tem nos deixado cegos, o que é que nos faz cegos espiritualmente ao longo do nosso caminho. Devemos nos fazer este questionamento, devemos nos perguntar isso e pedir ao Espírito Santo que venha curar as nossas cegueiras. Senhor, que eu veja de novo, porque talvez um dia nós víamos e hoje nós não vemos mais. Espírito Santo, mostra para nós o que é que nos deixa cegos, o que é que nos faz muitas vezes fechar os nossos olhos para a fé. Mostra-nos, ó Espírito Santo, e nos dá hoje, por esta palavra, a graça de vermos de novo. Nós queremos ver de novo, Senhor. Peçamos hoje ao Espírito Santo por esta palavra, esta graça, que o Senhor venha curar as nossas cegueiras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.